Eu li a bissexual burrinha mais amada desse mundo. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Finalmente, esse ano eu li o livro Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. Essa história é lançada em outubro de 2019 pela editora Paralela. Eu tenho dificuldade de falar Paralela. Que é um selo da Companhia das Letras. E hoje eu vim falar pra vocês aqui como foi pra mim ler essa história, sem spoilers, é claro. Lice, mas você já não tem um vídeo aqui no canal falando sobre Evelyn Hugo? Tenho, mas esse vídeo não é uma resenha da forma que eu sempre faço aqui. Na verdade, esse vídeo foi feito para podermos falar sobre a bifobia trazida em Evelyn Hugo. Tanto é que esse vídeo eu não fiz sozinha. Eu convidei para esse vídeo uma pesquisadora da área da bissexualidade para a gente poder falar sobre essa questão da bissexualidade através das décadas. Além de que, esse vídeo, porque eu trouxe essa abordagem diferente, tá cheio de spoiler. Coisa que esse vídeo aqui não vai ter. Se você já leu Evelyn Hugo e tem curiosidade de me ver falando mais sobre a questão da bissexualidade trazida nele, né, e da bifobia também trazida, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também vinculado no final desse vídeo. Mas enfim, vamos começar dessa vez sem spoilers, enquanto você vai se inscrevendo aqui no canal. O Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma obra que meio que dispensa apresentações, né? Tanto que muita gente até acha que Evelyn Hugo existiu. Eu inclusa, tá? Eu tenho que dizer. Mas eu nunca tinha visto a obra de fato. Eu só vi as pessoas falando sobre ela. E esse foi um dos porquês que me despertou muita curiosidade em ler essa obra. Mas isso eu acredito que seja uma característica muito forte da forma como o Taylor Jenkins Reid constrói personagens, né? São personagens tão fortes e tão potentes que eles saltam das páginas. Então todo mundo já ouviu falar da atriz que nos anos 2000 tá ali com seus 79 anos, prestes a fazer 80 anos, e resolve contar sobre a sua vida pela primeira vez, de verdade, de forma bem completa, para alguém. No caso, para Monique, que é uma jornalista que não é tão conhecida assim. Quer dizer, ela é conhecida, ela trabalha bem, mas ela não é um nome muito grande. Mas Evelyn escolhe ela para poder fazer esse papel de contar a história da sua vida. Então ela vai contar para Monique construir um livro e falar sobre a história dela para outras pessoas conhecerem. Afinal, Evelyn Hugo é uma grande estrela de Hollywood e muita gente especula coisas da vida dela, mas ninguém sabe de fato o que foi que rolou. Então vai acontecer um grande leilão dos seus icônicos vestidos ao longo das décadas, e é nesse momento que ela consegue chamar a atenção ainda mais e ela quer falar sobre a sua história pelo seu ponto de vista, contando a verdade sobre si mesma de forma nua e crua. E contar de uma vez por todas por que ela se casou tantas vezes. E a partir daí a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história, porque essa é a premissa do livro. Então eu fui vendo essa história ir acontecendo a partir do ponto de vista de Evelyn, enquanto ela conta para Monique. A narrativa se faz assim. Isso é uma coisa que eu acho que não é um spoiler, né? Tipo, dá uma explicada de como funciona a narrativa. Monique protagoniza essa história junto com Evelyn, em menor proporção. Monique protagoniza essa história junto com Evelyn, sendo Monique em menor proporção e Evelyn em maior, afinal é a história de Evelyn. E a gente vai conhecer a história de Evelyn de acordo com o que ela conta a Monique, então é narrada em primeira pessoa, dos dois pontos de vista, o de Monique e o de Evelyn. E sendo bem sincera, pelo que eu vou observando da história, eu sinto que Evelyn contou as coisas para Monique de forma extremamente clara, extremamente sincera. Apesar de muitas vezes o narrador em primeira pessoa ser não confiável 100%, já que é só o ponto de vista dessa pessoa, né? Inclusive, eu falei para vocês sobre o livro Meridiana, de Eliana Alves Cruz, que é um livro que tem 6 pontos de vista. E aí a gente vai vendo o quanto cada pessoa vê uma percepção diferente em relação às coisas que estão acontecendo. Esse livro é um claro exemplo de como a gente pode ver que as pessoas acham que o seu ponto de vista é o correto. Né? Inclusive, se você quiser conferir esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição também, vinculado no final desse vídeo. E aqui a gente tem esse ponto de vista de Evelyn, mas assim, gente, sendo bem sincera, eu não acho que Evelyn Hugo mentiu nas coisas que ela trouxe. Principalmente porque quando você lê o livro, você entende muito do que tem aqui e você vai entender o que eu tô falando. Eu não posso falar muito porque senão é spoiler e esse vídeo é sem spoiler. Mas quando você lê, você percebe que o que ela traz aqui é realmente todas as coisas que ela enxerga. Ela enxerga também que ela não é uma boa pessoa, e ela fala sobre isso, né? É uma coisa que sempre fala sobre esse livro, é a questão de todos os personagens aqui terem moral cinza. E realmente, todo mundo aqui tem moral duvidosa,
Acho que ninguém se salva desse... Alguém se salva desse livro? Acho que ninguém se salva. De formas diferentes, sabe? Não é que todo mundo são grandes pessoas desgraçadas. Não, as pessoas têm seus apontamentos, suas formas, são seres humanos. Então a gente pode botar assim, na moral cinza. Ainda mais que é todo mundo de Hollywood, né? Esse meio tão polêmico que é o meio dos filmes e tal. Então uma coisa que a Evelyn já deixa claro pra Monique é justamente sobre ser uma pessoa que não é uma boa pessoa. Então a gente já guarda isso aí, você vai ler essa história já pensando nisso. Além de que, gente, Evelyn confessa umas coisas pra Monique que, sinceramente, eu acho que qualquer pessoa que quisesse parecer melhor não contaria, porque, nossa senhora, é muito burra. Meu Deus, como a Evelyn é burra. Então ela vai começar a contar pra Monique sobre a sua ida pra Hollywood nos anos 50, inclusive essa cena pra mim foi meio desconfortável de ler, eu fiquei meio enojada, mas é uma coisa mais particular. É por conta do que acontece, né? Não acontece de forma gráfica, mas acontece uma coisa que pra mim foi, assim, desconfortável pra caramba. E a gente vai entendendo por que ela vai pra Hollywood. Ela quer ir pra Hollywood pra melhorar de vida. E a gente vai vendo tudo que Evelyn faz pra melhorar de vida, usando seus atributos físicos e lábia pra melhorar de vida. Ela é uma mulher de descendência latina e é corpulenta, então, assim, chama a atenção dos homens nojentos de lá. Inclusive, galera, por mais que exista toda uma questão social e racial específica nos Estados Unidos em relação a como enxergam pessoas latinas, não se esqueça que existem pessoas latinas que são brancas. No caso de Evelyn, né, é uma mulher branca. Ela tem descendência latina, mas ela é branca, tá? Eu sei que fica um pouco de confusão isso aí no meio do fandom e tal. Se ficou com dúvida, Taylor descreve isso numa parte do livro. Então, ela ser latina não quer dizer que ela não é branca, por mais que existam especificações em relação ao recorde dos Estados Unidos, tá? Negra aqui é Monique. E aí eu fui acompanhando Evelyn através das décadas, porque essa não é uma história que se prende nos anos 50. Ela vai perpassando décadas. E durante essas décadas a gente vai vendo Evelyn vivendo, fazendo nessas artimanhas, se apaixonando, se casando e mentindo sempre que necessário. E com tudo isso eu pude conhecer mais de Evelyn, vendo que esse livro é sobre ela. Inclusive é muito legal ter lido esse livro no aspecto de eu conhecer mais sobre ele, entender mais ele e entender que ele é sobre Evelyn. Eu tive muitas respostas ao ler esse livro, porque, gente, tem tanta confusão quando se fala de Evelyn Hugo nas redes sociais. Nossa, algumas até que nossa. Mas assim, tem muita confusão em relação a Evelyn Hugo nas redes sociais, porque as pessoas tomam pra si o entendimento que tiveram a partir de si, dane-se. Aí tem argumentos atravessados, respostas atravessadas, tempos atravessados, tipo isso, a história se passa nos anos 50. Não, a história se passa nos anos 50, 60, 70, 80, 90 e no início dos anos 2000. Inclusive, uma coisa que eu vejo como um grande equívoco é falar que essa história é sobre Evelyn Hugo amar uma mulher, mesmo tendo se casado 7 vezes com homens, né? Falo com homens só, com homens. E não é bem assim. Essa história, inclusive, nem é uma história de amor. Ele é um romance em relação a gênero literário de construção narrativa e tamanho. Mas essa história não é uma história romance no tipo romântica, sabe? Não é sobre um casal, não é sobre casais, não é sobre os maridos, é sobre Evelyn Hugo, sobre tudo que ela fez ao longo da sua vida. O romance ou os romances fazem parte disso. Mas não é o todo, sabe? Essa história tem romance, mas não é sobre um romance ou sobre vários romances. Inclusive, falando especificamente sobre Evelyn Hugo, que é quem protagoniza essa história, ela é uma personagem que eu achei bem interessante. Não é minha personagem favorita, nem está entre minhas personagens favoritas, mas ela é uma personagem interessante e intrigante. Apesar que ela é meio burra, né? Eu tenho uma amizade que sempre diz que nós bissexuais somos pessoas burras em relação ao relacionamento. E eu acho que é verdade. Evelyn Hugo é uma das provas disso. Inclusive, ela ama Evelyn Hugo e fala direto, não, Evelyn é muito burra. Mas ela é uma personagem bem interessante da gente ver. Eu tenho um seguidor que falou pra mim uma vez numa live, inclusive eu comentei isso no meu vídeo de atualizações de leitura de julho, quando eu comentei que eu li Evelyn Hugo, né, que eu li em julho. E aí, essa pessoa falou assim, eu gosto muito de Evelyn, porque Evelyn é uma personagem maravilhosa num livro que não é tão bom assim. E eu meio que concordo. Não que seja um livro ruim, não é. Tanto é que eu terminei. Se não fosse, eu nem terminava. Mas, apesar que eu comentei com vocês aí em algum vídeo que eu tava limpando a estante que talvez eu largasse a Evelyn Hugo. Mas eu assisti porque eu sou muito fofoqueira. É porque assim, gente, eu achei Evelyn Hugo um livro de narrativa muito arrastada.
Tinha alguns momentos que ele incentivava mais a curiosidade, ele me instigava mais a curiosidade. E uma coisa que sempre me faz ler um livro, eu já falei isso com vocês, é curiosidade e conexão com o personagem. Talvez se você for uma pessoa nova aqui você não saiba. Coisas que me fazem ler um livro. Eu quero falar fácil ultimamente, misericórdia. Coisas que me fazem ler um livro. Curiosidade e conexão com o personagem. Eu preciso de pelo menos uma das duas coisas, e se tiver os dois, melhor ainda. Nesse caso, eu não me conectei com Evelyn, mesmo ela sendo bissexual, e mesmo sendo burrinha, porque eu não tive essa identificação com ela, né? Só nas partes da bifobia que a gente compartilhou muita coisa. Mas, assim, eu precisava de curiosidade pra continuar lendo a história. E tinha alguns momentos que tinha um pico maior de curiosidade, que eu ficava mais empolgada pra ver o que ia acontecer em seguida. Mas em vários outros, a história pra mim se arrastava. Uma seguidora minha, inclusive, me perguntou se será que eu não senti isso em relação a Evelyn Hugo por conta da escrita da autora. E não foi por isso. Porque quando a escrita da pessoa não me pega, eu não consigo continuar lendo. Eu realmente largo o livro. Uma de escrita que não me pega não me faz continuar lendo. Eu não consigo continuar lendo. Pra mim não desenvolve de jeito nenhum, então não foi a escrita, é realmente a narrativa. A única coisa da escrita da autora que eu não gostei tanto, mas eu entendo isso, que é sobre livros gringos, porque eu tenho outros livros gringos que tem isso, inclusive da Paralela também, é em relação a diálogo com aspas. Eu não sou muito chegada a diálogo com aspas, eu prefiro travessão, mas é uma coisa mais particular minha mesmo. Só que quando o livro é bom, gente, eu passo por cima disso. Eu já recomendei pra vocês livros que o diálogo é com aspas. Me incomoda, mas eu consigo passar por cima se o livro for ótimo. E aqui foi só um adicional a mais de pensar, ai, nossa. Então eu fui lendo esse livro tentando equilibrar essas situações, sendo movida principalmente pela curiosidade de uma grande fofoqueira, porque eu precisava muito entender tudo que tinha aqui. Eu via coisas demais sobre esse livro na internet para que eu olhasse para as coisas e ficasse, gente, mas eu preciso de respostas. E assim eu pude ver que Evelyn Hugo é uma grande bisona que gosta muito de ser uma grande bissexual. Inclusive, ela fala com muito orgulho que ela é bissexual e pede que não apaguem isso dela, tá? Pude ver que ela foi sim apaixonada por seus maridos, não todos, porque, nossa, alguns além de algumas outras questões aí que eu não posso entrar em detalhes, né? Mas ela foi sim apaixonada por alguns de seus maridos. E também foi apaixonada por uma mulher chamada Célia. Ou Cília. Não sei, se pronunciam como? Não tem acento, mas é muito chamada de Célia. E a gente tá no Brasil. Enfim. Além disso, eu pude ver que Evelyn Hugo é uma personagem potente, que quer sempre ter os seus desejos atendidos, que é egoísta na busca do que quer, e particularmente eu não acho isso uma coisa ruim, porque nós mulheres sempre fomos colocadas nesse lugar de não termos desejos, em diversos sentidos da palavra. Então eu não vejo como uma ruindade ela querer almejar algo e passar por cima de quem for pra conseguir. Só um pouquinho ruim. Inclusive, isso foi uma coisa que a pesquisadora Ludmila Soares trouxe no nosso vídeo de Evelyn Hugo, aquele grandão lá que tem muito spoiler. E pensando nesse quesito que Evelyn Hugo é uma personagem que vem de um lugar que não tinha nada, ela almejar ter o melhor e buscar o melhor, me parece menos errado ainda. Uma coisa que eu gostei muito que foi usada nesse livro aqui é o que foi usado como um recurso para mostrar passagem de tempo. E como eu falei a vocês, essa história não se passa apenas nos anos 50. É 50, 60, 70, 80, 90, né? E foi usado folhetins jornalísticos, que é uma coisa que existe hoje em dia, de uma outra forma, com as redes sociais, mas que também já existia antes. Inclusive, eu amo ver histórias que se passam nos dias atuais que usam redes sociais para falar das coisas. Redes sociais, chat, bate-papo, o livro novo de Clara Alves mesmo tem. Isso é uma coisa que acaba nos fazendo nos aproximar mais da história. Pelo menos eu sinto isso. E uma coisa que eu também devo salientar aqui, é claro, é falar um pouco da relação de Evelyn com Célia, que foi uma relação de idas e vindas durante todos esses anos, uma relação bem conturbada, uma relação que eu particularmente odeio, mas se eu vou falar sobre ódio ao relacionamento de Evelyn, amorosos, eu vou falar de todos, porque eu odeio todos os relacionamentos amorosos que Evelyn teve. E é por isso mesmo que eu reforço de novo que esse livro não é um livro de romance romântico pensando em focar em casal. Não é sobre isso. Tem romance aqui, mas não é sobre romance. E uma coisa que eu odeio na relação de Evelyn e Célia é que essa relação é extremamente tóxica. E assim, você vai falar, Alice, mas é um casal fictício, eu shippo sim, fictício. Ok, gente, tudo bem, eu também shippo casais tóxicos, como por exemplo Louis e Lestat. Só que Louis e Lestat pelo menos são vampiros, né? É uma coisa mais na área da fantasia. Além de que, me incomoda muito pensar em shippar um casal que não é apenas tóxico por outros motivos da vida, e sim tóxico pensando no aspecto da minha sexualidade. Eu não consigo shippar um casal em que uma personagem foi bifóbica
com a outra. Aí, se você tá falando assim, mas Evelyn também foi lesbofóbica. Pior ainda, gente. Se a gente for pensar que uma foi bifóbica e a outra foi lesbofóbica, não é mais problemático ainda pensar em chipar esse casal? Se ambas foram violentas dessa forma uma com a outra? Apesar que há controvérsias, vão ver meu vídeo. E se você tá pensando em comentar aí que nem existia bifobia nessa época, eu fiz um vídeo de 1h20 falando sobre tudo isso. Então, assim, aqui não. E como eu falei, se você não quiser usar o termo bifobia, bote violência. Se uma foi violenta com a outra, é ruim. Se ambas são violentas mutuamente, é pior ainda. Então sim, eu odeio o casal Evelyn e Célia. Pra mim, a única relação 10/10 que Evelyn teve, e ainda assim com alguns percalços no meio do caminho, é a relação que ela tem com Harry, seu melhor amigo, que no caso não é um casal. Porque como eu falei, eu odeio todos os casais formados aqui. Eu gosto dessa relação porque essa relação é uma relação de amizade, que tem parceria, companheirismo, enfim. Ele é o melhor amigo dela, ela é a melhor amiga dele. Outra coisa que eu quero salientar aqui é que eu adorei a forma como Taylor escreveu sobre a bissexualidade de Evelyn nesse livro. Como a bissexualidade dela vai se construindo ao longo do tempo, ela vai entendendo mais sobre si, sobre o mundo, vendo coisas acontecendo, se incomodando com algumas coisas. E Taylor é uma pessoa bissexual, ou seja, ela tem ainda mais vivência para falar sobre várias coisas que foram trazidas aqui. E eu senti em muitos momentos, algumas coisinhas sendo derramadas, muitas coisinhas sendo derramadas aqui que só alguém bissexual entenderia mesmo. De uma bissexual para outra, tudo alinhado. Esse foi um livro que, enquanto eu lia, eu pensava, ok, essa é uma leitura ok pra mal, então ele vai ficar com 2,5. 2,5 estrelas, sim, porque apesar de curioso, ele é lento demais. Ele tem picos. Mas ele tem picos muito de vez e outros muito baixos. Sabe aquela coisa de tem que ter o equilíbrio, de tem altos e baixos, e aí vem um mais alto, e aí abaixa, um mais alto, e aí abaixa. Pode até ter um lá em cima, mas aí quando ele volta pra cá. Pra mim, ele vai assim, ó. Sabe? E tinha hora que era tipo... Deu pra entender? Eu gosto de história lenta, inclusive adoro Slow Burn, que nesse caso é realmente sobre o casal, apesar que tem outras coisas além do casal, mas é construído mais devagarinho. Eu gosto, só que aqui... Aí quando ele dava uma guinada, eu me empolgava um pouquinho, depois eu voltava pro mesmo buraco. No entanto, esse livro tem uma reviravolta muito interessante. Uma reviravolta muito mais interessante do que saber que, na verdade, o amor da vida de Evelyn é uma mulher. Coisa que eu nem concordo. Mas enfim, a reviravolta desse livro, a principal, a de verdade, é muito melhor do que isso. Inclusive, eu nunca vi um fiapo desse spoiler por aí. E não apenas porque as pessoas querem esconder isso pra... Ai, nossa... Não, sei... não, ninguém comenta, gente. As pessoas só querem falar sobre Evelyn e Célia. E é por conta dessa reviravolta que esse livro saiu pra mim da nota 2,5 para a nota 3. Ele se tornou um ok, aceitável. É legal. É bom. É ok. Pra mim, esse livro não vale o hype que ele tem. Ele é interessante, ele tem uma construção legal, ele faz a gente ficar curioso a um ponto de algumas coisas no início, mas a gente meio que perde no meio, mas aí volta pro fim. O final empolga muito, a gente orbita ali, mas pra ter esse hype todo que ele tem, pra mim não vale. Inclusive, temos nacionais muito melhores. Eu deveria fazer um vídeo, né? Se você amou o Evelyn Hugo, você deveria ler tal nacional. Vocês concordam? Se sim, comenta aí. Esse é um daqueles livros que eu vejo sáficas exaltarem como se fosse a coisa mais incrível do mundo, e ele não é tão incrível assim. Como eu disse, ele não é ruim, mas não é tudo isso pra esse ponto das pessoas ficarem enlouquecidas falando, meu Deus, Evelyn Hugo, sendo que tem histórias muito melhores. E é por conta de histórias nessa linha pra baixo, né, porque ele ainda foi 3 estrelas. Que às vezes eu fico com o pé atrás de consumir coisas que sáficas estão recomendando, porque sáficas às vezes recomendam histórias como se fosse a melhor coisa do mundo, sendo que na verdade não. A gente tá em 2025, a gente não tem mais só migalhas pra poder se amparar pra consumir, sabe? Nem só na questão literária, nem audiovisual, sabe? Tem mais coisa pra gente consumir, vamos ampliar aí essas possibilidades. Valeu eu ter lido pra compensar toda a minha curiosidade, que eu tinha muita. Apesar que eu quase fiquei de ressaca literária. Mal de fofoqueira se enfiar em laranjada pra saber a história inteira. Mas pelo menos agora, quando eu ver alguma coisa sobre Evelyn Hugo na internet, eu vou saber a verdade por trás daquilo ali que tá sendo dito. E aí, você já leu Os 7 Maridos de Evelyn Hugo? Conta aqui pra mim nos comentários o que foi que você achou dessa história. Além de que, se você não leu e tem vontade de ler,
O link para você adquirir o seu exemplar está disponível aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!